quarta-feira. Não sei se você assistiu segunda-feira e terça, mas essa semana ela está muito especial. Segunda-feira nós falamos sobre como, diante dos desafios que eu acredito que a cada 10 mulheres, 8 estejam passando, que é precisar trabalhar para fechar as contas do fim do mês. E aí a gente vem falar de propósito na internet. Como que é possível isso? Aonde essas mulheres encontram a verdadeira paz e a tranquilidade para seguir, sendo que o relógio ele acelera, os dias chegam, o mês fecha e a conta não fecha. E lá eu deixei o caminho. Assiste segunda-feira se você está nessa situação. E ontem nós falamos sobre algo que por anos, foi uma ferida muito aberta e foi fazendo essa Elaine que na metade do ano agora de 2024, eu achava que eu não tinha mais vestígios dessa ferida que durante anos existiu, por eu achar que eu tinha sido um acidente. E só em agosto desse ano eu me encontrei no verdadeiro colo e a minha verdadeira paternidade. E a vida ela é assim, há tempo para tudo, 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 tudo. E se você está passando por um desafio hoje, acredite, esse tempo vai passar. A palavra de hoje, ela veio aqui para mim, no script ali do computador estava outra palavra, mas quando eu sentei aqui para poder trazer o episódio de quarta-feira, veio uma palavra que no começo de agosto, a Érica, minha amiga Érica Mantelli, que foi a minha intercessora, que tem sido a minha mentora espiritual, ela me mandou no momento de muito deserto, muita angústia, muitas dúvidas, muitos medos. Ela me mandou e eu quero ler junto com vocês, tá? Justamente para trazer esse conforto no coração de vocês sobre o tempo. E eu sei que quando a gente está na dor, ouvir sobre o tempo de alguém que está vivendo algo, está vivendo as suas promessas, está vivendo algo grandioso que Deus tem para essa pessoa, quando a gente não está na palavra de Deus, pode ser desafiador. Então, por isso que a gente fez segunda-feira, por isso que a gente fez terça-feira, esse mergulho profundo na palavra e depois para a gente se reconhecer como filha amada do nosso Pai, tá? Para que a gente pudesse discorrer a semana falando sobre o tempo das coisas, das promessas acontecerem na minha vida é diferente da sua. E claro que para as promessas acontecerem, eu tenho que fazer os meus autossacrifícios, os meus sacrifícios, tá bom? Então, um golinho de chá, que essa semana tá mais do que fundamental e necessário chá para minha voz. E vamos lá. A palavra vai estar em Eclesiastes 3:2. E diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Qual é o seu tempo atualmente? Não adianta a gente querer viver o nosso propósito e fugir da realidade. E o que eu observo muito hoje, e na minha vida também, tá? Não é que eu observo no externo. O que eu observo nos comportamentos humanos, incluindo os meus, é que muitas vezes a gente quer viver só a parte boa do propósito. E a gente quer fugir da parte sombria, da parte do deserto, da parte das tempestades. E não existe propósito sem esse lado.
não tem como. É quando a gente está nesse momento, a gente coloca no externo, a gente vive para fora com uma agenda atribulada, sem tempo direito nem para tomar banho, sem tempo direito para escutar o nosso silêncio. Muitas pessoas na minha prática de meditação, de yoga, falam: eu não consigo parar e ficar quieta. E aí, quando eu pego essa pessoa, quando eu tenho um pouco mais de intimidade, eu aprofundo a conversa, eu percebo que é porque a pessoa não quer parar e prestar atenção no barulho da própria mente. E na Bíblia está dizendo exatamente isso. Existe um tempo para tudo. Não fuja do seu tempo de tempestade, do seu tempo de sombra, do seu tempo de calmaria, do seu tempo de olhar para dentro. Por quê? Porque se você não fizer isso, não vai vir o tempo da colheita, não vai vir o tempo da promessa, não vai vir o tempo das celebrações e das conquistas. Esse é muito profundo. Hoje eu quero encorajar vocês, quarta-feira, para pegar ali o livro de Eclesiastes, leia pelo menos esse capítulo 3, aonde a palavra diz: há tempo para tudo. E leva isso para o teu coração. Se você ainda não pode viver do seu propósito, como eu falei na segunda-feira, calma. Existirá um tempo que você viverá do seu propósito. E se você não consegue descobrir qual é o teu propósito, revisita a tua infância. Eu falei para vocês nas minhas redes sociais que eu aprendi num devocional que a gente encontra o nosso propósito visitando a nossa infância, visitando em memória, em lembranças e também perguntando para a mãe, para os tios, para que você possa entender quando você era essa criança sem essa racionalidade do adulto, que é querer colocar o propósito de acordo com aquilo que está na moda. Vai lá visitar a sua criança para saber o que de fato te fazia rir, que você fazia e perdia a noção do tempo, do relógio, que você não era remunerada para tal atividade, ou que você falava. Eu, por exemplo, sempre falei que eu queria ser mãe. Eu brincava de vidros de perfume da minha mãe, que eram as minhas bonecas, que, como toda filha de pobre, eu não tinha dinheiro para boneca. E os perfumes grandes eram o marido e a mulher, e as miniaturas eram os filhos. Eu sempre quis casa grande, eu sempre quis ser família, eu sempre quis ser mãe. E Deus me deu tudo isso de uma forma brilhante, de uma forma abençoada, e eu me esqueci. Eu parei de olhar para esse sonho realizado e comecei a colocar outras coisas como prioridade. Até que uma amiga minha falou: Elaine, sabe por que você estava perdida e você estava com essa sensação de resistência, que você nunca ultrapassava aquilo que você queria? Porque o seu sonho sempre foi ter família, ter casa grande, ter 3 filhos, ser mãe e viver para sua família. E de repente você esqueceu de tudo isso. Então hoje a minha cura é buscar essa harmonia entre priorizar a minha família sem deixar o meu lado de trabalho, o meu lado executora de lado, mas é essa harmonia. Eu priorizo isso sem deixar de fazer as outras coisas. Pense sobre isso, há tempo para tudo. E eu quero que você converse um pouco comigo. Me manda lá no Instagram, se você não quiser mandar aqui aberto, como foi esse episódio para você. Se você tiver meu WhatsApp, me manda. Algumas de vocês têm o meu WhatsApp que me assiste aqui. E compartilhe esse episódio, porque eu observo nesse comportamento humano que nós mulheres estamos nos perdendo demais, querendo ignorar o tempo para tudo, querendo tudo muito rápido, querendo tudo muito veloz. Estamos atropelando as coisas, o tempo, o relógio e adoecendo. Estamos nos adoecendo. Então que a gente possa juntas fazer esse movimento de não nos adoecermos tanto pelas nossas próprias atitudes. Amém? Te espero amanhã, quinta-feira, para a gente seguir no nosso quarto dia sobre o tema propósito de vida.